Bom dia, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre o juiz de garantias para tentar fazer com que vocês tentem entender de uma maneira mais simples o que é o Instituto. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar para vocês que isso não surgiu agora, que isso vem de uma PLS, de um projeto de lei do Senado que visa reformar o Código de Processo Penal. Isso é de 2009, tá? Já foi aprovado no Senado, agora está em discussão na Câmara. Então, não surgiu agora, isso já tem 10 anos, tá? Preciso deixar isso muito claro para a gente entender a origem. Outra coisa que precisa ser dita é que o processo penal brasileiro, o Código de Processo Penal, ele é de 1941. Então ele é da época de Getúlio Vargas. A gente precisa entender que a época ele foi influenciado de forma muito clara, tá? Na época ele teve uma influência do regime italiano, o regime fascista italiano na época. E uma outra coisa, por essa influência italiana da época, ele teve um viés inquisitório que pode ser percebido, por exemplo, no artigo, salvo engano, 5, artigo 5º. Deixa eu ver aqui. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Agora olha o 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Mediante requisição da autoridade judiciária. Quantos se lembram agora do inquérito do STF, que o Dias Toffoli mandou instaurar, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes? Isso é resquício desse artigo aqui, que na prática hoje ele já não funciona, né? Tanto é que todo mundo achou que foi uma aberração que o STF fez. Mas eu só estou querendo mostrar isso aqui para vocês entenderem que em 1941, quando ele foi feito, não era anormal que o juiz pudesse instaurar um inquérito policial, o que hoje sabemos ser uma aberração. Mas por que hoje nós entendemos que isso é uma aberração? Porque o Código de Processo Penal, feito em 41, influenciado pelo regime fascista italiano, à época de Getúlio Vargas. Porém, quando foi feita a Constituição de 88, ela trouxe uma releitura do Código de Processo Penal. Na verdade, essa releitura foi obrigatória, porque nós tínhamos um código com viés inquisitório e agora com a Constituição de 88 trouxe à luz um viés do sistema que a gente chama de acusatório. Então nós ficamos nesse conflito. Código de Processo Penal de 41, Constituição de 88, como que a gente vai fazer um link entre os dois? Então muita coisa foi lida de forma diversa por causa da Constituição de 88, que assegurou garantias e direitos fundamentais ao cidadão. Todo mundo sabe disso. Então a gente sabe que o cidadão tem direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Isso todo mundo já sabe. E o juiz de garantias, ele vem nesse caminho. Por exemplo, na Constituição de 88, ela diz, ela nos fala que existem provas que necessitam de autorização judicial para serem produzidas. A gente chama isso, tecnicamente, de reserva de jurisdição. Então, por exemplo, para um delegado quer quebrar o sigilo fiscal de um investigado, ele pode fazer isso no peito e na raça? Não pode. Ele tem que representar ao Ministério Público e o Ministério Público requerer ao juiz
e o juiz defere ou não essa quebra de sigilo fiscal. Por que tem que ser feito isso direto a um juiz? Porque é uma garantia fundamental do cidadão. Então isso não pode ser feito de qualquer maneira. Então o juiz tem que participar. E aí é que entra a questão. Quando o juiz ele é chamado a participar da produção dessa quebra, dessa prova, você concorda comigo que quando o juiz ele defere uma quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, uma interceptação telefônica, você concorda comigo que o juiz, para deferir isso, ele entendeu inicialmente que existiam fortes indícios de autoria do crime e de materialidade do crime? Não é claro isso? Ele não entendeu? Então você concorda comigo que esse juiz que deferiu isso inicialmente na fase pré-processual, na fase investigativa, tá? Você concorda com isso que quando esse juiz for participar da fase processual, do processo propriamente dito, quando ele for participar da instrução e julgamento, quando ele for participar da audiência de produção de provas, você concorda comigo que esse juiz, ele já vai ter, não por maldade, não porque ele quer prejudicar o réu, não, mas você concorda comigo que ele já vai ter uma predisposição a entender que esse réu, que esse acusado, ele tem, entre aspas, culpa no cartório? Porque ele já deferiu uma medida contra esse réu. Ele deferiu. Se ele deferiu anteriormente uma interceptação telefônica, é porque ele entendia que pairavam muitos indícios contra essa pessoa. E a probabilidade dele já estar contaminado para julgar essa pessoa é muito grande. Então, para que existe o juiz de garantias? Qual a intenção do juiz de garantias? É fazer o seguinte: olha, eu vou ter um juiz que na fase pré-processual, na fase de investigação, quando eu precisar produzir uma prova, como uma quebra de sigilo fiscal, como uma interceptação telefônica, o que eu vou fazer? Eu vou requerer esse juiz pode deferir ou não, mas se ele deferir, o que vai acontecer? Esse juiz que deferiu essas provas, ele não participará mais da fase de instrução e julgamento. Ou seja, com isso eu vou ter um juiz distante da fase pré-processual, eu vou ter um juiz, entre aspas, mais puro. Eu vou ter um juiz imparcial, um juiz isento, em princípio. Não estou querendo dizer aqui com isso que todo juiz que participava dessa fase pré-processual, ele julgava com preconceito. Não é isso. Mas a intenção é evitar que esse juiz se torne parcial. Porque o juiz é uma pessoa como outra qualquer, uma pessoa como eu, uma pessoa como você. Então, ele pode sim ser contaminado. Então, para evitar isso, para se trazer ao processo um juiz totalmente imparcial, a figura do juiz de garantias servirá para isso, para evitar a parcialidade futura do juiz. E isso, para quem trabalha com processo penal, isso é uma maravilha. Isso não é impunidade, não, isso é uma maravilha. Eu trabalho com isso, eu sou advogado, e quantas vezes eu já presenciei um juiz contaminado? Não porque ele quisesse prejudicar meu cliente. Não, muitas vezes nem conhecia o meu cliente. Na maioria das vezes. Não tinha nenhuma intenção de prejudicar. Porém, ele é uma pessoa normal. E ele muitas vezes já estava contaminado. Então eu já tive situações práticas de coisas sérias em que o juiz não conseguiu compreender o que eu requeri porque ele já estava contaminado. Então eu tive uma situação muito interessante de uma operação em que o juiz ele foi chamado a participar da fase pré-processual porque ele foi chamado a deferir ou indeferir uma interceptação telefônica. Ele deferiu e durante 6 meses, já depois de instaurado o processo, recebida a denúncia, instaurado o processo, esse juiz não conseguia
entender nada que eu requeria, porque ele já estava totalmente contaminado pela fase pré-processual, porque ele participou dela. Ele foi chamado a deferir uma interceptação telefônica, ele deferiu, porque ele entendia que existiam indícios suficientes para isso, e durante 6 meses ele não entendeu nada do que eu requeria, porque ele não conseguia se manter distante da fase pré-processual. 6 meses depois, esse juiz, ele foi promovido, transferido, não sei o que aconteceu com ele, entrou um novo juiz. Esse novo juiz, quando eu fui requerer o que eu precisava requerer dentro do processo, ele entendeu de cara. Sabe por que ele entendeu de cara? Porque ele era puro na essência da palavra. Vou até melhorar. Ele era um ignorante na essência da palavra, porque ele ignorava os fatos que existiram na fase pré-processual. Então ele teve imparcialidade para julgar o que eu pedia, para deferir ou indeferir o que eu estava pedindo, porque ele não estava contaminado pela fase de inquérito. Então, o juiz de garantias, ele foi criado para isso. O nome já diz, de garantias. Não que o juiz da instrução processual também não terá que garantir ao acusado os seus direitos. Porém, o juiz de garantias, ele servirá para evitar a parcialidade do juiz na fase de instrução e julgamento. Ou seja, eu achei interessante uma coisa que o presidente falou, ele falou assim, se isso for prejudicar o cidadão, eu não vou fazer, não quero mais estar na vida pública. E é verdade, porque o juiz de garantias não prejudicará em nada o cidadão. Em nada. Posso falar isso com absoluta certeza. Pelo contrário, o juiz de garantias servirá para dar ao cidadão, num futuro processo penal, a imparcialidade tão necessária. Agora, algo interessante que tem que ser dito é o seguinte, não vou dizer que é unânime, mas eu creio que a maioria dos processualistas, das pessoas que trabalham com processo penal, dos autores de livros de processo penal, eu tenho certeza que a maioria não é contra a figura do juiz de garantias, pelo contrário. E interessante é que quem está sancionando o juiz de garantias é alguém de que se falava que era contrário aos direitos fundamentais, às garantias fundamentais, e está sendo um cara de que se falava mal. E justamente ele está atendendo ao anseio da maioria dos processualistas de plantão. Então, é preciso dizer que os grandes processualistas do Brasil são a favor do juiz de garantias. Porque o juiz de garantias serve basicamente para garantir a imparcialidade do juízo. A imparcialidade. Então, quem não quer ter um juiz imparcial? Quem não quer ser julgado por um juiz imparcial? O juiz de garantias vem para isso. Beleza? Ok? Um abraço, espero que vocês tenham entendido.